eu cheguei com o mapa do Trump, presidente dos Estados Unidos, essa figura polêmica também, né? Para a gente ver, do ponto de vista astrológico, o que a gente pode analisar da personalidade do presidente americano. Então, a gente, para começar aqui, né, a primeira coisa que a gente fala é o Sol. Ele é um geminiano, Sol em Gêmeos. E os geminianos têm aquela coisa, aquela necessidade de falar, de verbalizar, de trocar ideias com todo mundo, de articular com um monte de gente, né? O geminiano é muito curioso, quer estar em 2 lugares ao mesmo tempo, quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? E tem essa coisa de comunicação, de gostar, de se comunicar. Também tem aquela coisa de querer aprender, de querer saber de tudo um pouco. E o curioso é que o Sol dele faz uma oposição com a Lua, né? Que é em Sagitário, que é o contrário de Gêmeos. Então, o Sagitário já tem uma coisa mais de querer expandir e não ficar tanto ali, né, no burburinho, querer chegar em locais e situações mais elevadas, mais distantes, né? Tem a coisa da filosofia, do pensamento mais profundo. E fica essa coisa de Gêmeos de um lado, de querer conversar com todo mundo e articular com todo mundo, saber o que todo mundo pensa. E do outro lado, aquela coisa de Sagitário, de que eu sou o mestre, eu vou buscar sabedoria em outros lugares, em outras terras. Então, assim, essa oposição, ela fala desse eixo do conhecimento, né? Do conhecimento mais imediato, que é uma coisa de Gêmeos, e um conhecimento mais elevado, que é a questão de Sagitário. Bom, Sagitário também tem aquela coisa de gostar de espaço, né? De querer ter o seu espaço, enfim, precisa dessa coisa de estar um tanto distanciado, apesar de gostar de estar com as pessoas, mas é uma coisa em que a pessoa se coloca numa situação um pouco mais distante. Gêmeos está ali, né, no meio da galera toda. Bom, ele é um Sol Urano, ele é uma pessoa que tem esse Urano bem marcado aqui também por oposição à Lua. As pessoas que têm Urano em oposição à Lua e conjunção com o Sol, como é o caso dele, são pessoas um tanto imprevisíveis, não são pessoas muito de você esperar que elas tenham uma determinada atitude diante das coisas. Geralmente são pessoas que vão fazer o que ninguém está imaginando que elas vão fazer, né? Então tem uma tendência revolucionária na sua personalidade, uma tendência a contrariar, né? Então a gente tem esse traço aí do Trump. O ascendente em Leão, né? Então Leão é aquela coisa, né, de gostar de um palco, de gostar de estar nas rodas, de gostar de aparecer, né? Aí você junta esse ascendente em Leão com essa coisa do Urano, então você vê assim uma necessidade de causar um impacto, né? O Trump traz isso na natureza dele, de impactar as pessoas, de impressionar as pessoas, né? Ascendente em Leão tem aquela coisa também de ser autoritário, de querer fazer as coisas do jeito dele, né? De não estar nem aí porque os outros vão achar, e com Marte conjunto a esse ascendente, ou seja, faço mesmo, a hora que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Então, Marte no ascendente é uma pessoa que, quando tem vontade de dar na telha de fazer alguma coisa, a pessoa vai fazer, ela vai ter uma maior disposição de arrumar uma confusão, de arrumar uma briga, de arrumar, né, um conflito, porque vai atender às suas necessidades em primeiro lugar, não vai pensar no outro, né? E esse Marte, ele é um Marte em Leão também, conjunto com esse ascendente em Leão, e ele vem pela 12, né, pela casa 12, que é uma casa que, eu já falei aqui, é uma casa que não deixa muito claro para a pessoa, né,
as energias daquele planeta, ele fica operando ali, mas a pessoa não tem muita posse dessa energia. Então, Marte é tomar atitudes, né? É fazer as coisas, é levantar-se para lutar por algo. Numa casa em que ele não tem nem noção, né, muitas vezes, do porquê que ele está fazendo as coisas, do porquê que ele está se metendo em uma causa, né? Haja vista a maneira como ele entrou nas eleições mesmo, né? Então, assim, ele entrou por entrar e foi eleito, né? Então, assim, essa coisa de estou fazendo algo, mas sei lá, não sei muito bem no que vai dar nisso, mas eu vou fazer, é característico de quem tem esse Marte. E ele forma uma quadratura com o meio do céu dele, ou seja, as atitudes dele nem sempre favorecem a imagem dele, né? As atitudes que ele tem na vida geralmente vão bater de encontro até as metas que ele quer, né? Então isso é muito confuso, esse Marte em quadratura com o meio do céu, que a pessoa ela deveria fazer coisas para atingir as suas metas e acaba fazendo coisas que contrariam as próprias metas. Falando aqui da casa 9 dele, né, esse Marte rege a casa 9. A casa 9 para um presidente de um país é importante porque é justamente a casa das relações internacionais. Então, esse próprio Marte dele, que rege essa casa 9, ele já é um Marte comprometido, primeiro, com o que ele acha que é melhor para todo mundo, né? Ele vai fazer as coisas da maneira dele e, sabe, se atingir o outro, se o outro gostou, se o outro não gostou, isso não é o que importa para ele. Então, para uma pessoa que está numa posição em que precisa se relacionar com outros países, é uma configuração perigosa, né? Ele não é uma pessoa conciliadora, ele não tem esse lado conciliador. Mas a questão do Urano conjunto ao Sol e do Sol ser em Gêmeos, né, e em oposição à Lua, é aquela coisa, tudo pode mudar, né? De uma hora para outra ele pode querer ser amigo das pessoas e outra hora ele cansou daquilo e não quer mais ser amigo, né? Uma hora ele aceita uma ideia e daqui a pouco ele já não aceita mais. Embora, né, o ascendente em Leão sempre vai fazer com que ele bata a tecla numa determinada situação e ele, sabe, firme o pé naquilo e acha que aquilo é o certo, mas ele, como geminiano, ele também tem aquela coisa do jogo de cintura, de uma hora para outra querer experimentar uma outra coisa e dizer, eu não vou fazer mais assim, vou fazer de outro jeito. Então, assim, é uma pessoa muito imprevisível, né? Uma pessoa bastante imprevisível. Ele está uranizado, que a gente fala, né? Tá com Urano pegando a Vênus dele numa quadratura, Vênus que rege o meio do céu. Ou seja, fica aí uma dúvida se ele vai conseguir ou se ele vai levar a cabo esse mandato até o final, porque o meio do céu é o ponto mais alto e Urano fala de coisas que são imprevisíveis, ou seja, pode ser que aconteça alguma coisa que está totalmente fora do contexto dele e que ele tenha que mudar tudo nessa vida política dele, né? Até como cargo dele lá de presidente dos Estados Unidos, pode haver alguma situação que mude de uma hora para outra. E ele está no momento, quer dizer, ele vai entrar num trânsito de Plutão quadrado com o Júpiter dele. Esse trânsito é um trânsito um pouco complicado, aliás, bastante complicado, porque lida com toda a questão de crescimento, né, de expansão da pessoa, ou seja, possivelmente ele vai ter dificuldades de crescimento e de expansão por algum motivo, que a gente ainda não sabe. A partir do meio do ano, esse Plutão já faz uma quadratura com esse Júpiter. Júpiter, no caso dele, rege a casa 5. Então, talvez, né, situações envolvendo os filhos dele, algum problema, alguma situação que possa envolver, né, os filhos. E
A partir de julho também, esse Saturno que está na casa 4 dele vai estar fazendo uma conjunção com a Lua e uma oposição com o Sol. Ou seja, ele vai estar passando por momentos difíceis a partir do meio do ano. Talvez, pode ser até que seja só na vida pessoal dele, mas como um grande dirigente de um país nunca tem uma vida, vamos dizer assim, particular, realmente desatrelada da vida pública, acaba refletindo na vida pública, né, sempre. E como o meio do céu dele está tocado por Urano, a gente pode esperar algumas reviravoltas por aí. Mas, enfim, é isso, né, esse é o Trump. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem, curtam, assinem nosso canal. E tem um sininho. Dá um toquezinho nesse sininho que pra gente é importante, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.